essa aula de língua portuguesa e o assunto desta aula é sobre os tipos de sujeito. São eles o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial, sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, vamos lá! Tipos de sujeito. Bom, as frases podem apresentar sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou sujeito determinado. Esse último subdivide-se ainda em 3 tipos: sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Sujeito simples. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de núcleo único, temos um sujeito simples. Então, o núcleo do sujeito é sua palavra principal e mais importante. Portanto, é importante referir que um sujeito simples não é necessariamente representado por apenas uma palavra ou por um termo flexionado no singular. Exemplos: Paulo comprou uma bicicleta. Os meninos estão brincando no quintal. Relativamente ao primeiro exemplo, se nos perguntarmos quem comprou a bicicleta, teremos como resposta Paulo. Nesse caso, o verbo comprou faz referência a um sujeito de núcleo único, que é Paulo. Já no segundo exemplo, se nos perguntarmos quem está brincando no quintal, teremos como resposta os meninos. Veja que nesse caso, o sujeito é formado por 2 palavras. No entanto, o núcleo do sujeito é o elemento meninos. Sujeito composto. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a 2 ou mais núcleos do sujeito, temos um sujeito composto. Então, é importante referir que um sujeito composto não necessariamente é um vocábulo no plural. Observe abaixo. Exemplos: Camila e Lorena fizeram os doces da festa. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. No primeiro exemplo, se nos perguntarmos quem fez os doces da festa, teremos como resposta Camila e Lorena, ou seja, um sujeito com 2 núcleos. Núcleo 1, Camila, e o núcleo 2, Lorena. O mesmo acontece com o segundo exemplo. Quando nos perguntamos quem ensaiou para a festa da escola, teremos como resposta a professora e os alunos. Núcleo 1, professora, e o núcleo 2, alunos. No entanto, veja como a frase abaixo é diferente. Exemplo: os netos presentearam a avó. Se nos perguntarmos quem presenteou a avó, teremos como resposta os netos. Observe que as palavras de tal resposta estão no plural, mas isso não é indicativo de sujeito composto. Como o sujeito tem um núcleo só, que é netos, temos um caso de sujeito simples. Sujeito oculto ou sujeito desinencial. Também designado de sujeito elíptico, sujeito implícito e sujeito subentendido, o sujeito oculto ou desinencial é aquele que não aparece na frase de forma explícita. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. No entanto, podemos identificá-lo por conta da desinência do verbo da frase. Então, a desinência ela consiste em elementos do final da palavra que permite identificar a pessoa verbal a qual ela se refere, compreender se a frase é masculina ou feminina, singular ou plural. Ao analisarmos a flexão verbal estamos, por exemplo, observamos o seguinte: desinência, número pessoal indicativo da primeira pessoa do plural, que é nós. Exemplos: estamos muito orgulhosos de você. Deixei minha chave em casa. Então, em ambos os exemplos, o que nos indica qual é o sujeito é a desinência da flexão verbal. No primeiro exemplo, o verbo estamos nos indica que o sujeito só pode ser nós.
Já no segundo exemplo, o verbo deixei é indicativo de que o sujeito da frase é eu. Nesse caso, tanto o sujeito nós quanto o sujeito eu estão implícitos. Sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que pode ser identificado. Compare os exemplos abaixo. Rita disse que vai chover. Sujeito determinado. Disseram que vai chover. Sujeito indeterminado. Observe que no primeiro exemplo podemos identificar o sujeito Rita. Por isso temos um caso de sujeito determinado. Já na segunda frase, sabemos que alguém disse que vai chover, mas não sabemos quem. Contudo, os sujeitos simples, compostos ou ocultos são sujeitos determinados. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se. Exemplos: esqueceram de trancar a porta. Precisa-se de vendedores. Observe-se que no primeiro exemplo sabemos que alguém esqueceu de trancar a porta, mas não exatamente quem. Já a segunda frase, identificamos que alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não compreendemos quem ou que lugar. Qual a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado? O que diferencia o sujeito oculto do sujeito indeterminado é o fato de eles poderem ser ou não identificados. O sujeito oculto é determinado porque ele pode ser identificado, mas o mesmo não acontece com o sujeito indeterminado, como seu próprio nome indica. Sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Então, os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem identificar fenômenos da natureza, como chover, nevar, fazer frio, fazer calor, tempo decorrido, como ser, fazer, e existência ou acontecimento de algo, haver. Exemplos: nevou o dia todo. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Há muita gente na praia. Na minha família houve um caso parecido. Qual a diferença entre sujeito indeterminado e sujeito inexistente? O que diferencia o sujeito indeterminado do sujeito inexistente são a identificação e a existência na oração. Os sujeitos indeterminados existem, mas não podem ser identificados, porque não conseguimos perceber quem praticou a ação. Nas orações com sujeito indeterminados, os verbos são conjugados na terceira pessoa do plural. Falaram para eu vir, na terceira pessoa do singular, acompanhado de si. Precisa-se de ajudante, ou no infinitivo impessoal. Amar é preciso. O sujeito inexistente, por sua vez, não existe na oração. Dizer que uma oração é sem sujeito é o mesmo que dizer que naquela oração o sujeito é inexistente. Assim, orações sem sujeito são aquelas em que há verbos impessoais, os quais são sempre conjugados na terceira pessoa do singular, como, por exemplo, ventou a noite toda. Então, pessoal, temos aqui um exercício na qual a primeira questão pede para relacionar as orações com os tipos de sujeito e a segunda pede para identificar os sujeitos da oração. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Obrigada
e até a próxima!